As terapias de vidas passadas, elas trazem, geralmente as pessoas quando vêm no meu consultório buscar esse tipo de técnica, ou então quando eu tenho algum cliente que está fazendo uma terapia e eu verifico que existem determinados pontos que ficam muito emperrados na terapia. A pessoa ela não consegue evoluir. Então aí eu utilizo a técnica das terapias de vidas passadas para que a pessoa possa deslanchar mais, possa entender mais. Então, o que acontece? A primeira coisa, eu acho que é muito importante, a primeira coisa que a pessoa passa a ter diante de um tratamento de terapias de vidas passadas é a compreensão, né? Às vezes a pessoa ela não consegue compreender por que ela está vivendo aquele momento, porque ela está tendo aquela sensação. E ela não, a carga que ela traz é muito mais intensa do que aquilo que ela vive, né? Quer dizer, eu tenho o caso de uma cliente que ela não tinha muita sorte nos relacionamentos afetivos. Toda vez que ela começava a se interessar por um rapaz, o que acontecia é que dava uma depressão muito grande nela, ela ficava com muito medo, ela se sentia muito insegura. E isso gerava nela um afastamento, às vezes, da pessoa. Por quê? Porque ela começava a se auto-sabotar, ela começava a emitir alguns sinais onde que o bloqueio do afeto começou a existir a partir do momento em que ela não conseguia deixar fluir esse afeto por medo do abandono, né? E esse caso ocorria com várias frequências quando ela começava a se interessar por um rapaz ou se relacionar com um rapaz. Aí nós utilizamos a técnica das terapias de vidas passadas, para que ela pudesse compreender melhor. Então, ela, através da regressão, né, ela conseguiu chegar numa cena onde que ela era uma jovem, num século anterior, que estava noiva. Ela tinha um noivo, ela gostava muito desse noivo, e esse noivo, quando ele começou a participar mais da família, ele se apaixonou pela prima dela. Quando ele se apaixonou pela prima dela, o relacionamento dela começou a se estremecer. E a partir do momento que ele e essa prima realmente sentiram que era um relacionamento sério, eles assumiram esse relacionamento e essa moça sofreu demais, porque no final eles acabaram se casando, tá? E ela acabou morrendo de tuberculose, de tanta tristeza com relação a esse relacionamento que ela teve, que foi tão infeliz. Então, aí, quando nós estamos fazendo todo esse trabalho de regressão, é muito importante ressignificar, né? Porque a terapia de vida passada, ela não é só uma técnica, ela precisa também de um suporte psicológico e precisa de um profissional habilitado. Para quê? Para que ele possa dissolver aquele núcleo, que seria uma coisa muito difícil dentro daquela situação, e ressignificar isso para a vida da pessoa como um desligamento. Então, ela tem que se desligar desse sentimento que seria tão pesado. A partir do momento em que essa moça teve essa experiência, o que aconteceu com o relacionamento? Ela começou a entender que aquela intensidade, aquele sentimento de perda, era algo que era de outras vidas. A intensidade não era de agora. Então, através da ressignificação que foi feita após a regressão, o que ela conseguiu? Ela conseguiu se libertar desse sentimento e começou a passar a ter os relacionamentos, começou a passar a ter um relacionamento muito mais saudável, né? Compreendendo e, ao mesmo tempo, eliminando toda aquela intensidade de fracasso no relacionamento. Aí ela conseguiu deslanchar, né? Então, assim, o crescimento, isso traz para a pessoa, as terapias de vidas passadas,
assim, um crescimento transformador. Por quê? Porque ela se liberta de algo, tá? E ela consegue crescer, ela consegue evoluir dentro da situação. Também você pode, com isso, melhorar os relacionamentos que muitas vezes são difíceis, né? Outra situação também, onde que também uma outra cliente havia me procurado devido a estar sempre se sentindo muito só. Ela morava sozinha, não tinha relacionamentos assim de namoro, só com amizades, né? E ela veio no meu consultório porque a sensação que ela tinha era de uma solidão e um sentimento de perda muito profundo. E aí nós fizemos uma regressão e o que aconteceu é que ela se deparou numa cidade do Oriente Médio. Ela era um homem e nessa cidade havia as guerras, porque no Oriente Médio é a coisa que mais tem, né? Ela era muçulmana e ela visualizou-se dentro de um templo, né? Então era um homem, estava fazendo orações. E nessa imagem ela coloca assim: Deus, por que você me abandonou? E dentro desse período de regressão, nós fomos descobrindo que esse homem, ele tinha perdido a mulher que ele mais amava, os filhos, ele era um comerciante e tinha perdido também o seu comércio, o seu negócio, a sua casa. E ele passou a vida toda nesse sentimento de perda, né? Ele nunca mais pôde se recuperar até o momento que ele envelheceu e morreu. E aí ficou muito claro para essa minha cliente que essa sensação de perda e de abandono estava muito associado àquela perda que ele teve, que foi infinitamente grande, né? Até a perda da crença em Deus. Por que que ele tinha que ter passado por tudo isso? Então, aí nós fomos fazendo a ressignificação, lembrando que na regressão, o importante é conhecer a história e trabalhar essa história, para que a pessoa possa realmente ressignificar. Porque senão você conhece a história e aí, conheci essa história e não tive nenhum desfecho satisfatório, vou descobrir que eu tive uma perda. Não, vamos trabalhar então dentro da hipnose mesmo, da regressão. Eu trabalho todos esses aspectos que é para fazer essa ressignificação da pessoa conseguir se desligar e perceber que essa situação foi ocorrida no passado e que necessariamente ela não precisa viver essa situação no presente. Mas foi uma coisa tão incrível na resposta desse trabalho dessa moça, porque ela era uma pessoa que ela vivia muito encolhida, sabe? Todo lugar que ela chegava, ela era muito acanhada. E depois que ela fez essa regressão, o que aconteceu é que parece que até os ombros dela ficaram mais largos. Ela começou a ter mais vontade de viver, de enfrentar novas situações. E as pessoas falavam: nossa, mas como você mudou, parece que você está com uma outra energia, parece que você cresceu. Por quê? Porque ela tinha vontade de viver, ela já tinha se libertado de toda aquela história do passado que dificultou tanto a vida dela e que ela conseguiu, a partir da regressão, ter essa paz interior, ter essa direção de vida, sabendo que agora ela não precisava mais viver esse sentimento de perda. Eu também, às vezes as pessoas me perguntam se qualquer pessoa pode fazer regressão. Sim, primeiro precisa passar por uma entrevista, né, para que a gente possa conhecer melhor essa pessoa e depois aí é feita a regressão. Essa regressão, ela precisa ter um fundo necessário, porque a pessoa quer fazer regressão para saber o que era na outra vida. Só isso não é uma força. Eu acho assim que toda terapia, eu também trabalho com a constelação familiar e vejo assim que às vezes as pessoas querem fazer por fazer. Não é por fazer. É porque você tem um ponto que ainda você não dissolveu, seria um nó que você tem dentro desta vida e você não está conseguindo se libertar. Aí o que você tem que fazer? Vamos usar a técnica certa. Se eu sinto que existe
realmente uma necessidade dessa regressão, aí é feita a regressão, porque a pessoa vê, quero fazer a regressão para saber o que eu era na outra vida, não. Né? Ela precisa ter algum nó nessa vida que está impossibilitando ela de crescer, de evoluir, de ter paz interior, de se relacionar melhor com as pessoas. Então, tudo isso é feito dentro de um trabalho terapêutico. Ele não é um trabalho de experimentos, né? É um trabalho onde que a pessoa vem com uma determinada queixa e essa queixa se faz necessário haver uma regressão. Então, se acaso vocês se interessarem, vocês podem entrar em contato comigo, né? No meu site, adeliaadriana.com.br, como também no meu WhatsApp, que está aí na tela, tá? Para agendar algum horário. E eu quero agradecer a oportunidade de participar com vocês dessas informações. Muito obrigada e namastê.